Na sua ausência, da rádio, mas naturalmente sempre ligada na notícia, você acompanhou essa bagunça em que se transformou, e eu falava aqui ontem e outro dia, que desde 1995, quando o Banco Econômico foi vendido para o Excel por R$ 1, eu não via uma confusão tão grande naquele caso não foi uma liquidação, né, mas uma destruição de um banco. Eu não vi uma confusão tão grande. Qual a diferença? Que lá as forças políticas da Bahia, elas deram as caras, foram para cima do Palácio Planalto, teve uma marcha, Antônio Carlos Magalhães e vários políticos foram marchando, ou seja, eles apareceram, tudo transparente, por mais absurdo que fosse. Agora, é uma coisa esquisita, né? Por baixo dos panos, aí tem essa denúncia de influenciador para cá, aí esse tal de Jonathans aí do Tribunal de Contas da União querendo investigar o Banco Central, aí a reunião que foi um cala-boca no TCU, mas com classe. Eu queria te ouvir, você que está acompanhando isso, com um detalhe que saiu há pouco, né, Ferretti, uma declaração do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, dizendo que ali no Master podemos ter um escândalo bem grande para ser investigado. Conta pra gente, Juliana, o que você apurou? Pois é, a gente sai de férias, mas não consegue parar de acompanhar, né, Oineg, porque as coisas não param de acontecer. Normalmente, você lembra que em janeiro era um período mais tranquilo, né, para jornalista tirar férias, Congresso tá de recesso, normalmente é o mês mais tranquilo. Só que não, a gente está no começo de janeiro e a gente não consegue parar de ver as coisas acontecerem lá fora, aqui dentro, né? A gente está vivendo realmente um momento excepcional, né? Como você estava colocando ali, acho que nunca vivemos em meio a essa amplificação que a gente tem. Acho que é a primeira vez também, né, que você lembrou aí do caso de outras liquidações, né? Eu até ouvi isso de uma fonte que acompanhou muito de perto aí parte de toda essa discussão aí do Banco Master ali no Banco Central. E essa fonte técnica me falou que a primeira liquidação de um banco em meio a esse aumento tão forte que tomou a tecnologia, né, a internet, a inteligência artificial. Então, você tem de fato aí um desafio tremendo, porque antigamente o Banco Central tomava uma decisão de liquidação de um banco e você tinha, claro, um debate nos jornais, né, gente contra, mas dentro de um ambiente limpo, de uma transparência ali, de um debate, mas o que a gente está vivendo hoje essa questão, né, que está sendo investigada de contratar influenciadores para poderem fazer uma campanha em defesa do Master, atacando o Banco Central, é inédito realmente. Então, a gente está vivendo um momento, ontem foi um dia importante, onde, pelo menos, de fato, como você colocou, né, o Banco Central ele fez um favor ali ao Tribunal de Contas da União para se chegar num momento onde haveria um apaziguamento ali da situação, baixar a poeira, porque o Tribunal de Contas da União é que extrapolou completamente os limites do seu tamanho da sua função, aliás, né, que é, como o próprio nome diz, TCU, né, Tribunal de Contas da União, ele tem a função de fiscalizar as contas da União. Então, não é que o Banco Central ele não possa ser escrutinado, ele já foi várias vezes, inclusive o próprio TCU, né, várias fontes ali já me falaram que é papel do Tribunal de Contas da União averiguar as contas do Banco Central, as contas ali, mas não está fora da alçada do TCU questionar uma decisão técnica do órgão regulador do sistema financeiro, do setor bancário. O Banco Central foi fortemente atacado, Eneg, e o que me preocupa muito nessa história, e eu acompanhando isso de todo mundo, né, cada vez mais assustado porque o tamanho do negócio, né, esse caso ainda vai render muito pano para manga, porque o interesse, são tantos interesses, né, envolvidos para defender o banco do Daniel Vorcaro, tem muita coisa ainda que a gente vai vendo o negócio se avolumando e tomando proporções e novas histórias, né, e o negócio com uma proporção gigantesca, né? Então, o que me preocupa é que o Banco Central não é um
ataque ao Banco Central simplesmente, né? É um ataque à sociedade, porque uma instituição como o Banco Central atacar sua credibilidade, colocar em xeque uma decisão técnica, com um corpo técnico altamente qualificado, que altamente experiente, né, na questão de fiscalização e de tomada de decisão, né? Já tivemos, como você falou, tantos outros casos aí de liquidação do setor financeiro. É um banco central que tem um corpo técnico antigo, né, muito bem formado e qualificado. Então não é função do TCU questionar o órgão regulador, porque você entrou em jogo o risco de um ministro do Tribunal de Contas da União, que é uma outra questão, né? Quais são as regras do TCU, né, Oeneg, que permite que um ministro possa colocar em xeque uma decisão de decretação da liquidação de um banco, podendo trazer à tona uma reversão de uma decisão como essa. Você vê até agora as pessoas que têm direito a receber pelo Fundo Garantidor de Crédito não receberam porque se instaurou uma insegurança jurídica. O fundo faz o quê nesse caso? Paga você, aí se o banco deixa de ser falido, o fundo manda você devolver o dinheiro para ele. Então, o que me preocupa, né, acho que no final das contas, obviamente, que bom que entraram nesse acordo, né, para cada um ficar no seu quadrado, mas no Brasil é impressionante como a gente tem que estar sempre acompanhando muito de perto a questão da segurança institucional, né? Isso abala a confiança, isso abala credibilidade, que abala preços, que abala crescimento, que, enfim, E você vê hoje na matéria do Valor Econômico, né, do jornal Valor Econômico, a teia que envolvia empresas que pegavam crédito. Enfim, se o Banco Central não pode ter a independência, né, de perceber que tem uma maçã podre que precisa ser tirada do cesto para não contaminar todas as outras maçãs e proteger o setor financeiro, aonde a gente vai parar? Ao tamanho do risco de crédito que a gente está abrindo brecha, tirando uma autonomia e uma independência, uma credibilidade do nosso Banco Central, né? Juliana, a resposta que o presidente do Banco Central americano deu ontem ao presidente americano deveria ser estudada como uma lição de institucionalidade. Ele deu uma resposta que é ao mesmo tempo técnica e de reafirmação da independência do Banco Central. E ele foi muito duro e muito firme e ao mesmo tempo não comprou briga. Mas ele deu uma lição que a gente tem que conhecer para saber que o Banco Central, seja na taxa de juros, seja na supervisão do sistema bancário, é o agente regulador. Ele é como se fosse a ANEEL, a Anatel, é uma agência, e essa agência não pode ser, veja, não é que ela é infalível, não, ela pode errar, é evidente que pode errar, mas os parâmetros para a liquidação de um banco são parâmetros muito técnicos. Quer dizer, não é assim, o Galípolo ou seja qual for o diretor do Banco Central, acorda um dia e diz: eu não gosto mais do Vorcaro, fecha o banco. Não existe isso, não tem como, porque todo dia, o banco é monitorado ao final do dia e as contas têm que bater, ativo e passivo tem que bater, não pode faltar dinheiro, não tem jeito. Faltou dinheiro, traz mais 500 milhões aí, que senão não vai fechar. E não pode, tem que fechar. E é todo dia. Isso vale para o Itaú, vale para o Bradesco, vale para o BTG, vale para todo o sistema, o Santander, e vale também para o Master. Quer dizer, ao final do dia, não equilibrou as contas, PL invertido, patrimônio líquido invertido, passivo acima de ativo, simplesmente não dá. É uma coisa técnica, né, Juliana? Não é assim desejo do diretor do Banco Central como quem quer, sei lá, acabar com alguém, vingança, como podem sugerir alguns. E você vê que os discursos eles são antagônicos, né? Primeiro, a discussão era que o Banco Central teria demorado demais, que pudesse ter havido alguma falha na fiscalização, porque o modelo
do Banco Master era um modelo já questionado há muito tempo, porque oferecia retorno do CDB muito acima da média de mercado, com um balanço que parecia que estava, né, desequilibrado e tal. E aí depois teve essa campanha de falar que de uma hora para outra decidiram liquidar o Master. No fundo, né, assim, o que eu tenho percebido, e essa história tem tentáculos por todos os lados, né, é que era um negócio muito arriscado e que o Daniel Vorcaro, do Master, ele se precaveu, diferente de outros bancos, né, que não tiveram, né, o tamanho, né, dessa estratégia que o Vorcaro fez, que é uma rede muito grande política. Você vê que tem movimentos em vários órgãos, em várias instituições, né, que a gente vem acompanhando em defesa do Banco Master, em defesa do Daniel Vorcaro, porque o que eu tenho ouvido muito nos bastidores é que o grande medo hoje da política é uma delação premiada de Daniel Vorcaro, que poderia envolver muita gente. Então, você tem ali um ambiente complexo, tenso, você vê que é uma areia ali movediça ainda, e ano eleitoral, né, que você tem noção, né, do tamanho do problema, porque você tem vários embrólios políticos ali que vão se misturando, né? E o desafio que a gente tem de separar o que é interesse político e o que é técnica, o que é o papel de uma instituição. O próprio TCU, né, o Eneg, tem um papel importante, vai julgar agora a questão do uso das emendas parlamentares, que você tem batido tanto, aí eu tenho acompanhado, o mau uso, né, do dinheiro público. Então o TCU é um órgão importante, independente, e precisa ser preservado e repensar aí até onde pode ir, né, uma regra, um ministro. Acho que é o momento que a gente tem que fortalecer os técnicos, fortalecer as instituições e se blindar, principalmente de uma teia que parece que realmente se entranhou, né, Oineg, de uma forma bastante espalhada. E isso é muito perigoso, né? Juliana, ao mesmo tempo em que a gente tem que defender as instituições, os ocupantes das instituições também têm essa obrigação, esse compromisso. Porque quando a gente vê a mulher de um ministro com um contrato de 129 milhões de reais com este mesmo Banco Master, e a gente vê um outro ministro que viaja num avião junto com advogados do Banco Master, e ele passa a tomar decisões sobre o processo do Banco Master, e aí eu não estou falando de Banco Central, eu estou falando de uma instituição que a gente deveria reverenciar. O Supremo Tribunal Federal deveria ser algo, enfim, imaculado. E, no entanto, o que a gente vê é que tem 2 ministros do Supremo Tribunal Federal com explicações a dar e que não se sentem obrigados a dar explicação para a sociedade. Eles acham que, porque eles entendem que isso é certo, que isso é certo. Eles entendem que isso é certo, muita gente entende que isso é errado, e eles não querem vir a público para explicar para as pessoas que acham que isso é errado, que isso é certo na visão deles, porque eles acham que a instituição pertence a eles, mas não pertence. Eles são pagos pela gente para zelar por aquela instituição, e não me parece que essa é a melhor forma de zelar, deixando uma nuvem de dúvidas sobre a reputação dos ministros, não, Juliana? Você colocou muito bem, Ineg, porque quem ocupa essas instituições tem a obrigação de zelar por elas, né? Não é uma coisa pessoal. Então, de fato, eu acho que isso tudo serviu para a gente perceber a importância da sociedade, da cobrança, porque tudo isso, esse acordo aconteceu porque teve uma pressão, né, Ineg? Assim, ex-presidente do Banco Central vieram a público para falar, especialista, a sociedade se movimentou, a imprensa, e aí o negócio extrapolou de tal forma que o Tribunal de Contas da União precisou dar um passo atrás. Então, a gente precisa ficar de olho porque as instituições e seus integrantes precisam funcionar dentro daquilo que eles estão colocados ali para fazer, que é defender as instituições, né, Ineg? A gente tem que cobrar essa postura deles.